Muito boa noite, companheiros. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel. Eu sou Isaías Filho. Aqui ao meu lado temos meu camarada de sempre, Daoud Zaparoli Safadi, também conhecido como Dudu Safadi. Tudo bem, Daoud? Tudo bem, Isaías. Tudo bem. Boa noite para o pessoal de casa que estiver assistindo. Se você estiver assistindo no Sinal 24 Horas ou depois que essa transmissão já tiver acabado, não esquece de deixar um like ou comentário, né? Os dois também, se puder. Lembrar de compartilhar o vídeo para os seus contatos, seus amigos, enfim. E isso, né? É isso. Básicos. Outra coisa, né? Importantíssima. A COTV tem um site novo, cotv.com.br. Lá você pode acessar o nosso serviço de notificações. A gente sabe que o sistema aí, o serviço de notificações do YouTube é bastante problemático. Então, acessando lá o nosso site e permitindo as notificações, você receberá aí sempre um aviso assim que a COTV publicar aí um novo conteúdo. Então, acesse lá cotv.com.br e ative lá o nosso serviço de notificações. Bom, também gostaria aqui de apresentar os nossos camaradas do Rio de Janeiro, Paulo Henrique e Caetano Albuquerque. Muito boa noite, companheiros, tudo bem? Boa noite, Isaías. Boa noite, Dudu Safadi, Caetano. Muito bom estar aqui de novo, mais uma semana. Boa noite, Paulo. Boa noite, Isaías. Boa noite, Daoud. Boa noite, pessoal assistindo. É isso. Bom, vamos hoje, no Cineclube de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série dedicada ao cinema novo brasileiro. Hoje a gente vai analisar um período que talvez seja o período aí do auge do pico do movimento. É um período aí que abarca um conjunto de obras muito significativas aí, representativas do que foi, né, o cinema novo, as suas principais características. É um período no qual as características mais fundamentais do movimento cinematográfico brasileiro vão estar aí bastante explícitas. E por esse motivo, né, são filmes aí dos mais interessantes para serem analisados. E para quem quiser entender um pouco do cinema novo, hoje o Cineclube vai se dedicar a alguns dos filmes mais importantes nesse sentido, né? Hoje a gente vai basicamente analisar um conjunto de 4 filmes dos anos de 1963 e 64. A gente vai analisar o filme Gangazumba, do Cacá Diegues, filme de 63. Vamos analisar o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, também de 1963. Vamos analisar O Deus e o Diabo na Terra do Sol, grandíssimo filme aí do Glauber Rocha, de 64. E vamos, por fim, analisar também o filme Os Fuzis, do Rui Guerra, de 1964. Eu queria ir até, antes da gente analisar propriamente os filmes, queria até ver se os companheiros concordam comigo, mas esses filmes aí, eles são meio que representativos da época de ouro aí do cinema novo, né? Sobretudo naquilo que, digamos assim, se sobressaiu de mais de peculiar assim no movimento, né?
alguns temas estão muito presentes aí nesses 4 filmes que a gente vai analisar hoje. A temática, a abordagem, as questões sociais, o aspecto crítico dos filmes. Eu passo a bola aí para os companheiros um pouquinho, sobretudo para a gente, digamos assim, preparar o terreno para análise, né? Por que a gente, digamos assim, selecionou esses filmes para analisar hoje aqui no nosso Cineclube? Eu acho que esses filmes, eles são... Eu concordo com você, companheiro Isaías. Realmente, essa é a era de ouro, né? Do cinema novo brasileiro. Os filmes dessa época, dos anos 63 para 64, eles são os mais reconhecidos internacionalmente também, mas principalmente são os mais comentados de toda a história do cinema novo brasileiro, que é mais longa do que isso, né? Esses filmes a gente escolheu de uma longa lista, né? Nós achamos que esses filmes eles encapsulam as várias facetas do cinema novo deste período curtinho, porque nós vamos falar apenas de no máximo 2 anos e meio, né? Que é um período intermediário onde nós vemos uma verdadeira discussão marxista acerca do cinema, né? Que é realmente a parte mais reconhecida. Foi o motivo forte de decisão. Eu queria aproveitar esse comentário do Antônio, né, para a época que nós foram feitos, né? Esse período aí da primeira metade de 60, é o do golpe militar. Só para lembrar, né, que uns episódios sobre a etapa antes do cinema novo, né, que é a visão, né, do Brasil que eles estavam passando para o cinema, né, construindo ali a linguagem dele. E isso se demonstrou com maior vigor, né, nessa fase, né, uma visão bem idealista do que o cinema podia propiciar, né, para a sociedade brasileira. Você tinha ali uma visão que não estava própria, e que, bom, a gente vai discutir isso ao longo do programa. Tá? Exatamente. Bom, e para já ir arrancando aí na análise dos filmes, a gente já poderia ir começando a discutir o Gangazumba. Eu começo por ele porque dentro aí desse universo, ele talvez seja o filme mais particular, sobretudo do ponto de vista do tema, né? A gente já analisou o Gangazumba em outro cineclube aqui, no cineclube dedicado ao Quilombo dos Palmares, né? O filme do Cacá Diegues, de 63, ele faz referência aí a uma figura histórica dos escravos negros, né, do período colonial. O Gangazumba foi o primeiro grande líder do Quilombo dos Palmares, é a liderança que precedeu o Zumbi, né, o líder mais famoso do Quilombo dos Palmares. O filme do Cacá Diegues, ele está baseado no livro do João Felício dos Santos, né, Gangazumba. Foi um livro ali publicado mais ou menos na mesma época do filme, um pouquinho antes. E o Cacá Diegues até conta em entrevista que ele estava planejando fazer outras coisas, ele leu o livro aí, ficou entusiasmado e resolveu
fazer um filme aí se baseando no livro. É um filme, como fica evidente, que aborda a questão do negro, né? Da libertação dos escravos, quer dizer. Só por aí, só pela temática, você já se dá conta um pouco daquilo que a gente mencionou como uma das características principais aí do cinema novo, né? A preocupação aí, se a gente fosse resumir, uma preocupação aí pelas condições de libertação do povo, né? Dos setores explorados da população. É um pano de fundo aí sempre presente, sobretudo nesse período aí de ascensão e auge do movimento do cinema novo, né? O filme aborda, ele começa aí mostrando um engenho de açúcar, né? No qual um conjunto aí de escravos trabalham na lavoura de cana. O filme aborda os maus tratos, as torturas, as chibatas, né? As punições que os escravos sofriam. O filme dá muito destaque também às manifestações culturais e religiosas dos negros, né? A cena inicial do filme ela é muito representativa disso, porque mostra um escravo, uma escrava, se eu não estiver enganado, com as costas, uma escrava que acabou de levar algumas dezenas aí de chibatadas nas costas, e os escravos se reúnem aí em torno do escravo aí alvejado, e eles começam a cantar ali em volta, enfim, começam a fazer uma batucada, assim, sempre com um olhar assim muito triste diante da cena. E de longe, lá da Casa Grande, os feitores e senhores de escravos só observam a cena, né? E assim, o filme já mostra um pouco da indignação crescente dos escravos, né? E o enredo do filme, basicamente, ele vai mostrar aí a tentativa de fuga de um grupo desse conjunto aí de escravos dessa lavoura, a tentativa de fuga para o Quilombo dos Palmares, né? Um grupo aí de escravos dessa lavoura arquiteta aí um plano de fuga para o Quilombo dos Palmares, né? O personagem do Antônio Pitanga, que é o personagem principal do filme, ele inclusive é um dos fugitivos, né? E mais do que isso, ele é o fugitivo que está destinado a liderar o Quilombo dos Palmares. Ele é o futuro Gangazumba, né? No filme. Ele é chamado de Antão ali, enquanto ele está na lavoura de açúcar, trabalhando e tal. E, digamos assim, o incentivador da fuga, do plano, né? O personagem de nome Aroroba ou Sororoba, muitas vezes aparece como um ou outro nome no filme, ele é uma espécie assim de oráculo ali dentro do grupo de escravos, né? Ele sempre fala que o Antão ele vai ser o líder do Quilombo dos Palmares, enfim. Ele tem esse destino e o filme ele mostra aí a tentativa de fuga, a perseguição pelos senhores, pelos capitães do mato, as vicissitudes aí da fuga, enfim. E até a conclusão ali, a chegada do agrupamento no Quilombo dos Palmares, né? O filme ele não retrata, digamos assim, o reinado do Gangazumba. Ele mostra, digamos assim, a ascensão, né? O surgimento do Gangazumba, quer dizer, a fuga em direção ao Quilombo por parte aí do personagem que futuramente vai ser a liderança do Quilombo dos Palmares. O Cacá Diegues,
alguns anos depois, vai retomar esse tema, né? No Cineclube, para quem quiser acompanhar, no Cineclube dedicado ao Quilombo dos Palmares, a gente analisa justamente esse filme e um outro filme também do próprio Cacá Diegues, que é o filme Quilombo, que é um filme de 20 anos depois, aproximadamente, que mostra justamente uma outra faceta ali da história do Quilombo dos Palmares, que é a sucessão das lideranças, né? Quer dizer, como sai ali a troca de comando entre o Gangazumba e o Zumbi, né? Que é um tema também interessantíssimo, sobretudo do ponto de vista político. E, enfim, para concluir, né? Eu acho que a gente poderia concluir aí, se os companheiros quiserem acrescentar mais alguma coisa, mas para concluir já dá para ver essa ideia muito clara aí, né? E no filme, né? O filme aborda aí a questão da resistência escrava, resistência negra, recupera uma figura histórica dos escravos negros brasileiros, quer dizer, já dá para ter uma ideia um pouco, a partir desse filme, né, do que significa um pouco o cinema novo, a inovação, a novidade, porque isso aí era algo assim inédito na história do cinema nacional, né? Dá tanto destaque a essas questões, a recuperação histórica de determinadas figuras, enfim, esse tipo de coisa, né? Não sei se os companheiros gostariam de acrescentar alguma coisa ou a gente já emenda aí com o próximo filme. Bom, os companheiros estão reflexivos. Eu ia falar que pro pessoal que tiver mais curiosidade, né, para ver como foi a sucessão do Gangazumba no Quilombo, ou até a antecessora dele, né, que esqueci o nome dela agora, mas a Dandara? Dandara, antecessora dele no Quilombo e tal, e até a morte, né. Exatamente. Bom, quem quiser acompanhar aí mais sobre o desenrolar desse tema, assista aí ao Cineclube. Eu não vou me lembrar agora da qual tomada era, mas é o Cineclube aí dedicado ao Quilombo dos Palmares. Bom, o próximo filme que a gente vai abordar aqui é o filme Vidas Secas. Também outro marco do cinema novo, né? Dos filmes mais importantes do movimento e do cinema nacional de conjunto. Filme do Nelson Pereira dos Santos, outro diretor, cineasta dos mais representativos do movimento, né? Obviamente, como boa parte do pessoal que está nos acompanhando deve saber, é um filme baseado no livro homônimo do Graciliano Ramos, Vidas Secas. E o filme aí narra a história da família de sertanejos aí, né? Composta por Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais novo, menino mais velho e a famosa e gloriosa Cachorra-Baleia, personagem aí da qual o Daoud tem um profundo carinho. O filme narra também o problema aí da seca, né? Mostra aí um dos panos de fundo mais abordados, né, pelo cinema novo, que é a questão do sertão nordestino, né? Se a gente tivesse que mencionar um cenário que está assim absolutamente presente nos filmes que compõem aí o cinema novo, é o sertão nordestino, né? Vocês estão vendo aí a família, né, que foge da seca, né, em condições as mais precárias possíveis. A secura do ambiente, e isso é um traço do livro que o filme consegue reproduzir também com maestria, né? A secura do ambiente, do clima ali,
ele também se reflete nas relações humanas, nas relações sociais, né? Você vê que a dureza das condições se reflete ali nas relações entre marido e mulher, marido e filho, pais e filhos, enfim. Outro dado absolutamente fundamental, né, é a questão do latifúndio, né? Do latifúndio e do papel do Estado, né? Que está sempre ali como o braço, sobretudo a figura da polícia, né? Do soldado amarelo que chega ali justamente para azucrinar a vida da família camponesa pobre. O filme ele consegue também retratar isso aí com muita fidelidade, né? A secura do clima está muito presente também em todos os aspectos do filme. O filme, assim, do ponto de vista do enredo, mostra a saga da família que foge da seca, consegue encontrar um local mais ou menos, digamos assim, habitável, né? Após uma curta temporada de chuva. Mas o problema é que eles chegam nesse local e o proprietário, o latifundiário, né, do local também se aproveita, né, do período aí de chuva, traz os gados. A família de camponeses, liderada aí pelo Fabiano, tenta arrumar um emprego ali na fazenda, né? Eles até conseguem, mas com a volta da seca, tudo volta ao normal, né? E o ciclo o ciclo retorna, né? Quer dizer, a família é obrigada de novo a andar aí pelo sertão em busca de algo, em busca aí de condições melhores para sobreviver, né? E aqui, mais uma vez, a gente vê os traços típicos do movimento do cinema novo, né? Uma abordagem bastante realista, quase documental dos filmes. É um traço aí muito comum, né? Que está baseado aí na influência que o neorrealismo italiano teve sobre os cineastas que lideraram o movimento. A temática do povo pobre, né? Povo pobre explorado também. O filme está sempre abordando esses personagens, né? A crítica social também muito forte, né? No livro isso aí já fica presente, mas no filme também está absolutamente realçado esse aspecto também, né? Fica muito claro ali que a condição as péssimas condições sociais, a pobreza que se expressa ali, a qual está submetida a família de camponeses, né? Não é obra meramente das condições climáticas, né? Mas é obra basicamente das condições sociais e econômicas. É obra, no final das contas, do latifúndio, né? Do latifúndio, do Estado, da política, né? Então, é outro filme aí bastante representativo do cinema novo. Bom, avançando, a gente chega agora num dos maiores clássicos do cinema nacional. Um dos filmes, assim, se eu tivesse que apontar aí o filme, digamos assim, mais representativo, mais
Eu diria que o filme mais inovador aí do cinema novo, eu diria que é esse, né? E eu estou falando aqui do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme do glorioso Glauber Rocha. Como eu estou falando demais aqui, eu queria até passar a bola aí para os companheiros do Rio de Janeiro para puxarem um pouco aí a análise do Deus e o Diabo, né? Companheiros, falem um pouco aí Deus e o Diabo, 1964, né? Filme aí que vem na sequência do Barravento, e dá para notar aí já as diferenças entre Barravento e Deus e o Diabo, sobretudo do ponto de vista das inovações estéticas, né? E até do ponto de vista da elaboração temática aí do filme. Dá. Eu acho que, pessoalmente, que é muito claro a diferença, né? O Glauber Rocha ele faz um avanço bem significativo na questão estética do filme também. O Deus e o Diabo na Terra do Sol é o filme mais falado de todo o cinema brasileiro, provavelmente. Todo mundo já ouviu em algum lugar, citado pelo menos, né? A história, a sinopse do filme é uma sinopse básica, né? Para nos situarmos, né? O filme segue a história de um pobre camponês e de sua família, né? Família não, né? Porque ele só tem a esposa, na verdade. O Manuel. No momento de desespero, você vê, né? Ele filma especificamente, né? A completa miséria. Eles vivem num casebre aberto, horrível, um barraco, assim, basicamente, construído ali de barro. Quando o Manuel chega em casa, a mulher tem que... eu não sei nem qual é o nome daquela máquina, dessa máquina feita de madeira, que ela tem que basicamente raspar a mandioca, né, para o marido poder comer um pouquinho. E você vê, o Glauber Rocha, ele passa uns 10 minutos mostrando o trabalho árduo da mulher, né, doméstico, de ter que fazer de ter que raspar essa mandioca, né, com essa máquina chata de usar. Enfim, o Manuel, esse camponês, ele tem um problema muito sério com o patrão, né, porque os bois que eram para ser dele se adoentaram, né, e o patrão resolveu pegar todos os bois que não se adoentaram e ficou com esses bois, e todos os bois que ficaram doentes eram os bois desse camponês. Então ele ficou com nada. Acabou que o camponês, o Manuel, ele acabou matando o patrão, que é um patrão totalmente escravocrata, né, desses bem básicos típicos, né. Aí ele acaba fugindo Caatinga fora devido a esse feito, né. O camponês e sua família, eles acabam se juntando a um bando de fanáticos religiosos, né, seguidores de um homem chamado São Sebastião, que é um profeta negro. Ele até está na capa do filme, né? Essa é a parte do Deus do sertão, do título, né? Esse profeta, ele afirma que um dia o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, e que o sol choverá ouro, né, fazendo alusões aos elementos típicos do Nordeste, né? Eu acredito que isso encompassa, né, o tipo de promessa de melhora que os camponeses pobres, para os camponeses pobres, que a religião oferece, né? Mas essa frase, um dia o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, ela tem um caráter meio revolucionário, né? Mas eu acho que é um caráter revolucionário completamente orgânico, desorganizado. Ela parte das misérias alucinadas da vida, né, desse camponês. A imagem aí que vocês estão vendo é do Manuel. É uma esperança de revolução vinda de cima, nesse caso, né, porque Deus é que vai fazer isso. E nesse caso, né, essa frase do sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, ele acaba sendo uma filosofia muito importante para esse camponês, né, ao longo do filme.
a maneira como a religião de São Sebastião se manifesta em prática durante o filme, né, é através da violência. Para provocar esse milagre todo do sertão virando no mar, do mar virando sertão, é preciso, na verdade, para atingir a salvação do camponês, eles têm que matar todos os que fazem mal, principalmente os padres e as prostitutas, os padres oficiais, né? Então eles se posicionam contra a Igreja Católica, nesse caso, e, é claro, as prostitutas, incrível que pareça. Aqui acho interessante adicionar que esse filme, na verdade, ele é uma interpretação bem livre, bem solta, de uma peça teatral do Sartre, que é O Diabo e o Bom Deus. Ela foi escrita em 1951, no período pós-guerra, disserta sobre as incoerências da moralidade, prega o existencialismo, sabe? Eu acho, pessoalmente, se vocês deveriam ver o filme também, aposto que tem no YouTube, grátis, eu acabei não checando, me desculpe, mas se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar. Eu acho que o Glauber ele fez um trabalho de acabamento dessa peça, né? Ele pegou a posição existencial e ele adicionou a dimensão política também na discussão. Mas enfim, voltando na sinopse, desse momento em diante, o Glauber ele ilustra as alucinações dessa religião de São Sebastião, tudo que ele tem que conceder para continuar nessa procissão, tudo que ele aceita, né? Ele aceita com fervor, na verdade. A esposa que não aceita muito, mas enfim. Manuel se solta dessas ilusões da religião, né, de São Sebastião depois de um tempo, né, devido a um caso que o São Sebastião ele ia fazer algo moralmente muito impossível de se aceitar para esse camponês, então ele teve que sair dessa procissão, né, e ele volta para Caatinga fugindo, sem rumo, né. Foi nesse momento que nós somos apresentados a mais um personagem importante da mitologia glauberiana, né, se eu posso dizer isso, que é o Antônio das Mortes, personagem de vários filmes. Não só ele foi apresentado aqui, um dos personagens favoritos do cinema brasileiro do Martin Scorsese, sabia? É uma coisa até interessante que ele conhece tanto dos nossos filmes. Ele é um personagem meio velho oeste, né, um atirador. Ele é um caçador de cangaceiros filosófico. Ele tem saudades de inimigos fortes, que nem na época de Lampião, né? E nesse caso ele é contratado pelos elementos burgueses dessa localidade, né? E também do clero, né? Para acabar com essa religião, para acabar com essa procissão de São Sebastião. E é claro, é uma violência completa. Ele vai lá sozinho e faz o trabalho que tem que fazer, né? Para aqueles que querem ver o filme, é uma cena muito espetacular. Eu acho que exemplifica muito bem a estética do Glauber Rocha. A maneira como acontece esse encontro entre o Antônio das Mortes e o Procissão de São Sebastião. Enfim, Deus e o Diabo. Né? O Diabo entraria agora, né? A segunda parte do filme. É quando o camponês ele ilustra mais, Glauber, né? Ele ilustra mais uma faceta comum do povo desesperado, né? Da miséria. Ele se junta a um bando de cangaceiros, né? O camponês ele se vê forçado a entrar na violência pura do cangaço, né, para subsistência, sem rumo, não é? E esse bando de cangaceiros ele é liderado pelo Corisco, que é uma figura da vida real, né, do cangaço. Na verdade, a história do Corisco, né, ela é muito similar à história desse camponês. Do Corisco na vida real, né, quando ele tinha 17 anos, ele também matou um coronel e saiu sem rumo na Caatinga, né, no meio do deserto, e acabou encontrando com o bando do Lampião e acabou entrando, né? Ele era conhecido como o Diabo Louro. E aqui também, assim, você vê a total loucura desse personagem. O Glauber, acho que ele se encontrou com esse personagem bastante, né? Então, a solução do problema social, né, representado pelas figuras como São Sebastião e o Corisco, né, ela é confiada basicamente,
carabina infalível do Antônio das Mortes, matador profissional. E esse atirador, Antônio das Mortes, ele está presente em todas as facetas. Ele representa uma violência completa, enfrentada por esses camponeses, por esse pessoal completamente louco de miséria, né? Enfim, o Manuel e a sua esposa, eles acabam também se desiludindo dessa miséria completa, cuja solução seria o cangaço, uma das soluções, né, possíveis, uma das soluções onde você desorganizadamente acaba entrando, né? E a cena final é uma cena que merece muito debate, na verdade, né? Eu não vou me propor aqui a interpretá-la. Eu peço a todos que vejam esse filme e vejam a cena final, com tudo isso em mente. Gostaria de acrescentar alguma coisa aí, Caetano? Não, eu acho que o Paulo ele abordou de forma bem profunda já a interpretação do filme. Colocar aqui, é um filme que ele traz esses elementos do Nordeste, né, nessas figuras tanto da figura messiânica, que se espelha ali no Antônio Conselheiro, né, de Canudos, quanto no Cangaço, que você tem também figuras marcantes, né, como o Lampião. E o filme ele tem essa estética, né, bem próprio do Glauber Rocha, tem um aspecto interessante, que é a iluminação do filme. Ele demonstra a intensidade do sol, né, na imagem. É uma coisa opressiva, assim. É uma estética que o Glauber traz bem interessante. E do ponto de vista estético também, né? Esse filme ele é dos mais assim fecundos, né? Um outro aspecto assim que me chama muita atenção quando eu assisti o filme pela primeira vez é a questão, por exemplo, da trilha sonora, né? As canções do filme que foram compostas pelo Sérgio Ricardo, que morreu recentemente, morreu ainda esse ano, aí, alguns meses atrás, que também foi um dos baluartes aí do cinema novo, né? A trilha do filme ela tem um aspecto assim que não é simplesmente para, digamos assim, moldar o clima da cena, enfim. A trilha sonora ela tem um aspecto quase narrativo, né? Ela é quase ela adquire quase assim tons de como se fosse um narrador ali, ou como se ela, digamos assim, fosse muitas vezes a voz dos próprios personagens, né? Que é também um aspecto muito interessante. E assim, mais uma vez, né? O filme deixa muito claro, o Paulo disse muito bem, né? O filme ele mostra aí digamos assim, a alternativa, o dilema político que estava presente ali na vida do Manuel, né? Deus, quer dizer, digamos assim, a solução religiosa beata e diabo, né? A ida para o cangaço, né? Quer dizer, é um dilema político que o Glauber Rocha aborda ali no filme, né? Mostra o personagem, o camponês pobre, digamos assim, fazendo a experiência com uma e outra solução, né? E no final das contas ele acaba recusando, né? Superando as duas soluções. E o final do filme é um negócio também muito interessante, porque ele depois aí de passar pelo Santo Sebastião, depois de passar ali pelo
o agrupamento do Corisco, né? O filme termina com ele naquela corrida próximo ali ao mar, né? Assim, o filme termina mais ou menos com uma cena de, sei lá, mais de 1 minuto, com o Manuel correndo, né? Inclusive ele, em determinado momento, a mulher dele, a Maria, para no meio do caminho e ele continua ainda, né? Que mostra, digamos assim, que o Glauber Rocha, digamos assim, recusava as duas soluções ali políticas que o filme apresentava, né? E um outro aspecto também relacionado com isso é que que fica muito claro, né? Digamos assim, a dimensão política do cinema novo, sobretudo nessa fase, que é, digamos assim, uma fase otimista ainda, né? É a fase ainda pré-golpe de 64, como o Caetano bem lembrou. Nos próximos cineclubes que a gente retornar ao tema do cinema novo, e aí a gente já vai ter passado vamos abordar o período pós-golpe, a gente vai ver que uma mudança muito significativa na tonalidade política dos filmes, né? Sobretudo na tonalidade política do Glauber Rocha, né? Já dá para ver Entre Deus e o Diabo e Terra em Transe, que é já um filme de 67, pós-golpe, você já vê que digamos assim, o estado de espírito do Glauber, toda a visão política dele muda radicalmente, né? O Deus e o Diabo é um filme, no final das contas, bastante otimista, né? Ainda mostra um pouco, fica muito claro que o Glauber Rocha, nesse período, ele ainda tem muita... Está na expectativa da vitória, de que algo positivo vai acontecer, né? O Manuel, ele se desgarra digamos assim, do controle religioso e das falsas soluções ali digamos assim, quase das falsas soluções dos pequenos agrupamentos, né? Quase que o cangaço é quase que uma guerrilha, né? Uma guerrilha meio pouco desenvolvida ali. E o Manuel termina aí correndo ali às margens do mar e tal, assim, uma espécie de ideia assim, bom, ele tá indo para algum lugar bom, né? É o que dá a entender no final das contas o filme. E no Terra em Transe, aí já é um pouco... É a visão do Glauber já na ressaca, né, da derrota. Já é algo que digamos assim, esse tom positivo, essa expectativa de que a vitória está chegando, já não está presente no filme, né? E a gente nota isso aí muito bem no Deus e o Diabo. Então, assim, os companheiros queriam comentar alguma coisa? Eu não sei se você já está ligando com o próximo filme, mas eu gostaria de só fazer 2 comentários breves. Você levantou a questão da trilha sonora, né? Que ela tem assim, eu percebo, né, que ela tem uma ligação com as imagens de forma bem criativa do Glauber, né? Que ele coloca até o personagem, né, do cantador ali para interagir, né, com É o cordel nordestino, né? os demais personagens. É uma sacada bem legal dele. E essa questão do final, né? Pessoalmente, assim, é um final bem rico, né, de símbolos, né? Mas eu pessoalmente eu interpreto como um êxodo, né, da população nordestina que ele tá colocando ali nas imagens, né? A fuga da seca, né, para buscar a vida em lugares mais, posso falar, menos duros, né, de se viver. E
o final, né, a imagem do mar, né, ali do encontro do oceano com o continente. Uma questão até, não sei, eu vejo como assim, dialético. Né? Se eu puder adicionar um pouquinho também, nas partes mais bombásticas do filme ele bota Vila Lobos, né, e coisas desse tipo. Ele realmente faz um serviço muito rico aos compositores brasileiros também. Mas enfim, questão do final. Esse final eu falei que ia gerar discussão. Isso sempre gera. Esse final é maravilhoso. Eu já ouvi falar dessa visão que na verdade é como se o camponês do final, o camponês está indo para os litorais, né, para o sudeste, para onde tem mais riqueza per capita, né, para virar proletário e então fazer a revolução, né. Mas eu não sei se eu acho que é um final muito feliz, assim, porque o camponês no final, o Manuel, né, que é o símbolo do povo brasileiro, né, do camponês ferrado, miserável, ele está à frente dos conhecimentos obtidos, à mercê das suas esperanças. E a esperança principal é a que ele aprendeu, que é que as coisas têm que ser alteradas. Né? O sertão tem que virar mar e o mar tem que virar sertão, se for necessário. Seja lá o que significa isso. Tem que interpretar isso também. Enfim, eu só quero falar umas coisas que eu acabei esquecendo de dizer, que são os comentários de outros diretores sobre esse filme, que também acho interessante. Eu não sei se acho que a gente não acabou de discutir o filme, mas eu acho interessante dizer que, por exemplo, o próprio titular, Luiz Buñuel, ele declarou que esse filme, em 64 ele falou isso, é a coisa mais bela que ele viu nos últimos 10 anos. O próprio Fritz Lang, que é um diretor, não sei se você é muito conhecido, por aqui, né, nessas bandas, ele declarou, depois de ver o filme, que é uma das mais fortes manifestações da arte cinematográfica que já vi. Quer dizer, Fritz Lang é um diretor maravilhoso, né? A gente tem que fazer um curso sobre ele. Enfim, ele é um filme... Esse filme é conhecido internacionalmente, mais que muitos, provavelmente a maioria dos filmes brasileiros. Não, exatamente. É um dos filmes assim mais influentes no exterior, assim. O impacto que ele causou foi assim monstruoso, de fato. E até hoje você vê aí uns diretores aí mencionando, a Scorsese também, eu acho que gosta muito do filme, enfim, tem... Scorsese adora Glauber Rocha. Todo tipo de filme dele. Não, e eu sinceramente, é o meu filme predileto aí do Glauber. Na primeira vez que eu vi, eu já gostei. E eu acho um negócio muito interessante. E esse negócio do final, eu acho assim, é interessante analisar o final, né? Porque o meu comentário foi no seguinte sentido, né? Analisar o final do Deus e o Diabo à luz do Terra em Transe, né? Porque daí o meu... Porque eu nem discordo dos companheiros, por exemplo, quando o Caetano fala que a interpretação desse final, que é um final assim aberto, né? Possa ser isso aí, o Manuel indo aí pro sudeste, né? Indo para a região mais desenvolvida, enfim, ou algo nesse sentido, né? Mas isso aí não anula um pouco o fato de que o Manuel tá, digamos assim, ascendendo, né? Ele tá indo pro local onde as coisas acontecem ali, enfim. Tem um certo... A minha, digamos assim, a minha interpretação é de que tem um aspecto, digamos assim, positivo no final, quer dizer... Tem uma certa esperança no final, né?
o que vai contrastar um pouco com a visão política expressa já no Terra em Transe, que já é a análise da derrota. Você já está com um outro estado de espírito político, né? Então, assim, eu acho... Esse era o ponto que eu queria chamar a atenção, porque justamente o que vai determinar essa diferença de visão política é o golpe de 64, né? Que vai ser um marco e vai se refletir nas obras aí dos cineastas do cinema novo. E talvez o cineasta mais sensível aí às questões políticas, de fato, seja o Glauber Rocha, né? É o principal cineasta do movimento, em grande medida ele é o principal cineasta porque ele é o cara que tinha as antenas políticas ali mais sensíveis às alterações climáticas no campo da política. E, enfim, Deus e o Diabo sempre rende discussão, a gente está caminhando, e antes da gente, eu acho que analisar o próximo filme, que é o filme Os Fuzis, do Rui Guerra, o Daúde poderia aí ler um pouco do nosso chat, dar uma boa noite aí para os companheiros que estão acompanhando o Cineclube, tudo mais. Bom, começando aqui lá de cima, né? Companheiro Arthur Freitas, Carlos Augustus, companheiro Hokage, perguntou: alguém sabe onde encontrar o Anjo Exterminador, do Luz Buñuel? Aí ele recomendou aqui depois a leitura do Doutor O15 de Rachel de Queiroz, que trata da seca, inclusive, de campos de concentração do Ceará. Interessante. Bom, aí o companheiro aqui perguntou sobre o filme do Luz Buñuel. Eu vi, a última vez que eu vi esse filme, eu achei no YouTube, estava completo, mas estava com a legenda em espanhol e o áudio estava bem ruim, e um zoom no meio assim da tela, você não via quase nada do filme, é quase como se você estivesse vendo um slideshow, mas... Bom, aí os companheiros aqui estão falando, a companheira Maria Ângela Biduch. Muito boa noite, companheira. Aí o Arthur Freitas mandou o link aqui do filme, ele falou, se não me engano. Bom, mas tá aí, o companheiro mandou o link no chat, para quem tiver interesse, né? Você sabe que muitos dos filmes aí, sobretudo esses que a gente está analisando, você encontra facilmente aí no YouTube, né? Se não tiver, deve ter algum site... Sim, meio, algum torrent aí, você... Algum site meio suspeito também, meio criminoso assim, mas deve ter. Não é... Eu nem recomendo procurar a internet afora, porque toda vez que eu procuro esses filmes assim, não consigo achar no YouTube, piratear tá difícil, vai no Google e geralmente as primeiras 10 páginas são só sites querendo que você clique, dizendo que eles têm o filme, você clica, aí eles querem o seu cartão de crédito. Então eu sugiro que ninguém sem experiência vá no Google e procure fazer essa odisseia toda aí. Eu acho que a gente devia fazer um vídeo até ajudando o pessoal a baixar torrent, sabe? Eu acho que em se tratando de cinema, eu acho que seria algo bastante útil aí pro pessoal. Tem um site que o pessoal deve conhecer, que é o... Nossa, agora eu esqueci, mas... Vimeo? Não. Era um site que você tinha que solicitar uma criação de conta, Mas um site... É um site de cinema, que tem vários filmes... Clássicos, um site... Tem filme soviético, filme que você nem imagina que você vai encontrar no site normal, você encontra lá, esqueci o nome agora. Você inclusive tinha uma conta nesse site. site. Eu tinha, eu consegui de é uma alguma conta forma. paga, né? Eu não sei, mas eu conheço um amigo que conhece um amigo que, sabe, é um cambalacho, mas... o companheiro aqui, Carlos Adusto, falou assim,
Se os companheiros puderem dar dicas para os espectadores de como, onde assistir, onde encontrar os filmes comentados, seria de grande ajuda. Essa questão ela é complicada, né? Por causa dos direitos autorais, né? Não que a gente não tenha nenhuma Senão a gente nenhuma poderia ressalva transmitir, contra a pirataria, mas tem problema de derrubarem o canal. É verdade. A nossa vinheta ela não pode ser transmitida no Facebook por causa de direitos autorais, né? Sim, Bom, nossa acho que vinheta é isso. sempre sofria no Facebook. Mas é uma coisa que vale a pena ir atrás, né? Talvez a Atrás de gente um- pudesse postar no nossos comentários do vídeo, né? Os links, né? Ou coisas e tal desses filmes no YouTube, se tiverem. Que aí fica mais fácil para o pessoal acessar. Dos que a gente falou aqui agora, inclusive o Deus e o Diabo na Terra do Sol tem no YouTube, né? Sim. Legendado. Tem Todos Deus eles e têm. Diabo, tem os fuzis que a gente vai comentar agora, também tá lá no Aham. YouTube, enfim. Tem bastante coisa e o ideal, inclusive, Daudi, era incluir os camaradas aqui que estão no chat no nosso grupo aí Verdade. do Cineclube. Carlos Adustos, Maria Ângela talvez já esteja, no companheiro Hokage aí, depois A gente tem um grupo no WhatsApp, né? temos um grupo aí do Cineclube no WhatsApp, incluir os camaradas aí pra gente trocar informações. Bom, nós já estamos chegando aqui quase no tempo limite do Cineclube, dá tempo ainda de a gente finalizar o programa de hoje com o filme Os Fuzis, do Rui Guerra, também um outro cineasta aí icônico do movimento, cineasta moçambicano radicado no Brasil, filme de 1964, né? E o filme também tem vários dos elementos aí que a gente já abordou ao longo dos demais programas aí dedicados ao cinema novo e particularmente no programa de hoje, né? Mostra aí também um cenário, o filme é situado numa cidade do Nordeste, né? A cidade, o traço fundamental da cidade é que a população está morrendo de fome, né? É também a seca está presente, né? E o que é mais interessante ainda, o filme aborda a questão também da chamada indústria da seca, né? Das forças econômicas que, digamos assim, dirigiam essas localidades, controlavam a alimentação, os mantimentos, enfim. O filme aborda justamente, narra aí a história desse corpo desse agrupamento de soldados policiais, né, que estão fazendo a segurança de um carregamento de alimentos, né, que chega numa cidade ali nordestina, uma cidade aí cuja população está passando fome. Então, os soldados aí, esses daí são dos 3 personagens que compõem esse corpo aí de policiais que fazem a segurança do carregamento, né? E outro detalhe do filme, né? A questão da religião, a religião do povo, enfim, está também muito presente, né? O filme começa mostrando os moradores da cidade fazendo menção a um boi sagrado, né? Que é uma espécie de divindade da cidade. Todo mundo ali não tem muito o que comer, não tem muita água para beber, quer dizer, daquelas situações da típica cidade nordestina dominada pela seca e pelo latifúndio, né? E uma vez esse corpo de policiais aí que portam os fuzis, né, chegando na cidade,
o filme vai se desenrolando em torno desse grupo, né? O personagem principal é o personagem interpretado pelo Nelson Xavier. Tá aí ele, né? Ele é uma espécie de, dentro aí do corpo de policiais, ele é uma espécie de elemento mais Bom, companheiros, tivemos aí uma pequena queda aqui no nosso programa de transmissão, já voltamos. Eu estava falando do filme Os Fuzis, né? Estava comentando aí que o filme narra a história aí desse corpo de soldados que fazem a segurança de um carregamento de alimentos aí, que chega numa cidade que está dominada aí pela fome dos seus moradores, né? Uma cidade nordestina, seca, né? Seca tomando conta da situação, e seca e mais latifúndio aí é o cenário explosivo para a situação, né? Esse corpo policial, ele tem como seu protagonista aí o Marcos, que é um elemento mais ou menos crítico, né? Que tem uma relação com o personagem Gaúcho, que é um soldado polícia, que também o filme deixa entender de que os dois, o Marcos e o Gaúcho, já trabalharam juntos em outra época, no passado. E o Gaúcho é um personagem que abandonou, digamos assim, a farda, né? E fica claro também que ele abandonou a farda porque ele acha que, assim, fica claro isso, que ele é um personagem muito irônico, cínico. Ele está sempre provocando alguns dos demais membros ali do corpo de policiais, soldados ali, e é o elemento, digamos assim, crítico do filme, questionador, né? E o filme, digamos assim, ele tem como um dos seus pontos mais críticos, né? O momento em que os soldados ali, eles fazem uma espécie de brincadeira, né? E a brincadeira é aquelas brincadeiras que saem mal no final das contas. Os soldados ali portando o fuzil, eles fazem uma aposta, né? De que um dos soldados ali iria atirar num cabrito, né? Num determinado tempo. Eles fazem aposta e tal. E o soldado, ruim de mira, ao invés de acertar o cabrito, acerta o pastor, o camponês que estava ordenhando ali o negócio, né? Estava tomando conta do negócio. Aquilo ali abre uma certa crise no agrupamento ali policial,
o Marcos, personagem interpretado pelo Nelson Xavier, questiona os companheiros, né? O sargento do agrupamento e os soldados ali diretamente envolvidos no assassinato do camponês fazem um esforço para esconder o caso, né? Esconder o corpo e tudo mais, enfim, tratar o negócio como se fosse, assim, empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? A ordem. O Marcos não aceita muito bem essa solução, e o filme, no final das contas, já na reta final, ele tem, digamos assim, o seu ponto crítico, o ponto de crise final, que é o momento em que alguns soldados e o gaúcho estão num boteco e de repente chega um morador da cidade com os filhos no braço, filho morto. O morador coloca o filho na bancada do bar, né? E o pessoal pergunta, mas o que aconteceu, né? E o pai da criança fala, meu filho morreu de fome, né? E a partir desse momento, o gaúcho, digamos assim, resolver a parada com as próprias mãos, né? Ele toma o fuzil de um dos soldados que estavam ali no bar e, uma espécie de Rambo do sertão, ele tenta resolver a parada ali, né? Tenta combater aquela situação em que a população toda estava passando fome. Ele vai numa espécie de missão suicida. Ele pega o fuzil de um dos soldados e vai para tentar atirar aí contra o caminhão de mantimentos, enfim, todo o aparato policial ali que restringiu o acesso a alimentos à cidade, né? Eu acho importante mencionar uma coisa também. Não sei se os companheiros estão me ouvindo. Sim. Então, deixa eu ver. O gaúcho, ele tinha uma noção completa de que ele ia se suicidar naquele momento. Eu acho. Né? Assim, o ponto não era lutar como o Rambo. Porque o Rambo pegou uma figura personalista. Ele faz o que ele quiser porque ele quer, porque ele sabe o que tem que fazer. O gaúcho, ele fez aquilo para incitar o povo em completa desolação e miséria. Né? Então, assim, ele meio que jogou a própria vida à ação revolucionária. Também orgânica, que é um ponto importante também. Eu acho que eles não eram... Esses personagens não são, tipo, marxistas, revolucionários. Eles são pessoas que veem a miséria e reagem à miséria. Que é um ponto, eu acho que também do cinema novo. Eu perdi a parte da discussão. Eles estão ficando... eu não sei o que foi tratado, mas pegando esse final... Quando aqui a ação final, né, o ápice do filme, ele meio que se fundamenta ali no tiroteio em questões morais, né, como o Paulo falou. Não é propriamente uma ação revolucionária, é uma ação de indignação moral, né, de soldados com o que a população está passando. E por isso ela é limitada, né, tem essa limitação. Não é uma coisa que fica ali em torno dos próprios protagonistas, né? O povo mesmo, ele não está envolvido, o filme não coloca que o povo está se organizado para colocar uma transformação, né, da sua situação. Colocar também, não sei se foi falado, que é um caráter interessante do filme, que é esse modo meio documental e meio de ficção, né, que o filme traz. Né? Ele começa ali mostrando cenas bem da realidade local, né, e fica transitando com os personagens da trama ficcional. Uma coisa particular do filme. Isso de fato
é real, né? É só lembrar um pouco como que o gaúcho, digamos assim, vai pro seu lance final, né? Ele inclusive ele questiona o pai da criança, né? Ele fala assim: mas você deixou o seu filho morrer de fome? Meio indignado assim com o cara. E aí ele pega o fuzil e vai embora, né? Mas tem esse fato que é até uma característica dos filmes do cinema novo, né? Tem inclusive algumas interpretações que dizem isso aí, né? Em geral, os filmes têm uma visão assim meio do pequeno burguês indignado com a situação, né? Em geral, as soluções são sempre meio assim, individuais, né? De algum elemento crítico ali no ambiente do filme e algo desse sentido, né? Mas também tem um detalhe que, digamos assim, se contrapõe um pouco e deixa o negócio um pouco mais complexo, que é a cena final do filme, né? Que é a cena na qual a população da cidade, no final das contas, pega o boi sagrado e fatia o boi, né? Para comer. Quer dizer, a população no final do filme, não sei se vocês devem lembrar disso aí, a população vai lá e o boi sagrado, ele é uma cena assim, forte, a população tá lá cortando o bife do boi para comer, quer dizer. A população superou digamos assim, a questão, né, o domínio religioso, digamos assim, e resolveu a parada com as próprias mãos, né? A necessidade material se impôs, né? Exato. Questão metafísica. Por isso que eu não diria que eles realmente venceram a questão religiosa, né? Eles, como o Caetano falou, a necessidade material ela se impôs de uma maneira tal que eles acabaram matando o centro de suas esperanças, né? Porque a história desse boi sagrado é, na verdade, que o boi ele estava lá para chamar a chuva, para acabar com a seca, né? Ou seja, não funcionou e a gente pode continuar tentando achar que a fé vai realmente chamar a chuva de volta, ou a gente pode matar esse boi cheio de carne e comer ele agora. E aí nós vemos qual venceu, qual necessidade venceu primeiramente. Mas a fé, ela não teve poder sobre a necessidade material, né? Não, exato. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê em todos nesses 3 filmes, né? Na Vidas Secas, Os Fuzis e O Deus e o Diabo na Terra do Sol, os 3 filmes sobre o Nordeste, né? Eles têm finais similares, né? O Vidas Secas ele tem esse final meio desesperançoso, assim, né? Do filme, a família, o ciclo se renova, só que eles têm que extinguir parte de sua própria família, né? Para poder continuar sobrevivendo. Se continuar dessa maneira, eles vão se extinguir, o povo vai se extinguir por completo, né? Eu tô falando da cena da cadela, da baleia, né? Que ela é morta. No Deus e o Diabo na Terra do Sol, o povo tá passando por esse ciclo e aí não sobram alternativas pelos meios normais, até o ponto que eles têm que passar por essas alternativas violentas. E nesse filme você vê que fora as alternativas violentas, o povo ele tem a capacidade de ouvir as suas necessidades materiais e trilhar o seu próprio caminho, né? Então são filmes que levam para a mesma conclusão. Eu não sei se eu acompanhei muito bem pra cima, mas fica aí. Bom, dá para discutir isso aí muito, mas nós já estouramos bastante o nosso tempo. Cineclube de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aí aos companheiros do chat que participaram. Muito obrigado aí pela participação. O Cineclube volta na próxima sexta-feira, às 19 horas. Vocês acompanham logo na sequência o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva.
E amanhã tem análise política da semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta, às 11h30 da manhã, imperdível. Principal programa aí da grade da Causa Operária TV. Queria me despedir aí dos companheiros, Caetano, Paulo Henrique, até a próxima sexta. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Até a próxima sexta. Até sexta. Saúde! Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal de casa. E até a próxima sexta, né? Só esqueci de falar que a companheira Reflexão sempre mandou um super sticker aqui. Muito obrigado, hein, companheira. Eu lembrei o nome do site, efetivamente, era Making Off. Making off. Aí se você chegou agora no final, você vai ter que voltar um pouquinho o vídeo pra descobrir sobre o que é. Beleza. Companheiros, boa noite, abraço, até a próxima sexta.